E aí pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Rodrigues e vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, como fazemos semanalmente. Dessa vez nós chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo muito interessante, muito bonito, muito profundo e vamos tentar expor ele da melhor maneira possível aqui nessas meia hora de live que temos. Capítulo 12 vai dizer assim: Então surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Estava ela grávida e gritava com dores de parto, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, possuindo sobre as suas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, das quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu um filho homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia Deus preparado para que sustentasse por um período de 1260 dias. 270 dias. Não? 60 dias mesmo, gente. Desculpa aí a falta de atenção. Então vamos lá. Bom, o dragão é fácil, né? Eu acredito que todo mundo sabe quem é o dragão. A maior polêmica que tem nesse texto é com relação à mulher. Quem é essa mulher? Muitas pessoas colocavam que era Maria, uma santa, que ela estava com a lua, porque ela estava acima de todas as coisas, que ela estava revestida de Cristo. Outros colocam como se fosse a igreja, mas na verdade, esta mulher é Israel. Ao meu ver, a interpretação mais correta para esse texto é dizer que a mulher é Israel. A verdade, João aqui ele está descrevendo o sonho de José. Em Gênesis, no capítulo 37, versículo 9, vai dizer assim: Depois José teve ainda outro sonho, e contou deste modo a seus irmãos: Tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então aqui ele está descrevendo este sonho de José. No caso, José viu 11 estrelas, porque não estava contando com a tribo dele, ele estava contando os outros 11 irmãos dele. Mas no caso aqui, João está vendo a Israel completo, as 12 tribos. Então, o sol, a lua e as 12 estrelas, que é o sonho de José, simbolizando a nação de Israel. Então, a nação de Israel é que deu a luz ao Messias. Não foi a igreja que deu a luz ao Messias, não foi Maria, mas a nação de Israel. A própria Maria, ela era da nação de Israel. Jesus, ele é um descendente de Davi. Isso daqui mostra aqui a linhagem real de Jesus, mostra aqui a descendência israelense de Jesus. Aqui vai dizer que a mulher ela estava com dores de parto, mais uma vez fazendo referência a Israel. Como eu sempre digo, o Apocalipse, a chave para a gente interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, Miqueias, capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: Agora, porque gritas em desespero, porventura não tens teu rei, o teu conselheiro morreu, para que esteja sofrendo como uma mulher com dores de parto. Ó filha de Sião, sofre, pois agora as tuas dores, e contorce em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. Portanto, é chegado o momento que terás de partir, e deixar a segurança dos teus muros, para habitar em campos abertos e ir a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade, e ali Yahvé te salvará
dos teus inimigos. Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, casa do pão de Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será governante sobre todo Israel, cujas origens são desde a eternidade. Então Israel é esta mulher, que ela está com dores de parto para dar um filho, no caso é Jesus. Nós sabemos toda a tribulação, todo o problema que Israel teve durante toda a sua existência para se manter, toda vez que foi governado por outros países, todas as batalhas que teve, até mesmo juízos de Deus que teve por causa do pecado, enfim, quantas dores de parto Israel sofreu, até que chegou Cristo. E logicamente depois de Cristo, as dores de Israel continuaram. Ela estava em aflição para dar à luz. De repente aparece um outro sinal no céu. Este daqui é fácil. Um poderoso dragão vermelho com as 7 cabeças, 10 chifres, possuindo 7 coroas. Um poderoso dragão vermelho, porque o vermelho faz alusão à sua maldade, à sua malícia. Também ao fato do vermelho ser a cor do sangue, que era também mostrando que o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João que ele foi homicida desde o começo. As cabeças mostram ali a sua, digamos assim, a sua astúcia, porque a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto ali do jardim, mais sagaz, mostrando a sua inteligência. Chifres na Bíblia, eu já falei em outros vídeos, que o chifre na Bíblia simboliza poder. Mostrei até o texto de Deuteronômio, onde mostra que chifre simboliza poder, e as coroas, mostrando ali a sua autoridade de governo sobre nações, sobre povos, não sobre todos, porque aqueles que têm o testemunho de Jesus não são governados por ele, mas mostrando ali que ele tem uma certa autoridade, uma autoridade limitada, como eu já falei em vídeos anteriores, mas tem uma certa autoridade que Deus lhe permitiu ter. Ele tem uma certa autoridade. A sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu e arremessou sobre a face da terra. Lá no livro de Isaías, no capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, praticamente todos os comentaristas bíblicos, ou a grande maioria esmagadora dos mestres, dos estudiosos da palavra, concorda que esse texto vai falar de Satanás, de sua queda. E eu mesmo aqui nos vídeos anteriores aqui, quando fala da grande estrela que foi arremessada sobre a terra, que também fala sobre ele. Então, Satanás, um anjo caído, que a maioria crê assim, e eu também creio, um anjo caído, um anjo que tinha lá um certo poder, um certo grau de autoridade no céu, caiu, se rebelou contra Deus, e com ele trouxe a terça parte dos anjos. É isso que significa, a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, das estrelas, ou melhor, a sua política, quando ele se rebelou, a sua politicagem lá, arrastou com ele a terça parte dos anjos, que também se rebelaram contra Deus. A Bíblia fala de anjos eleitos, fala de anjos caídos e de anjos que estão em prisões. E no caso aqui de Satanás e seus demônios, são esses anjos caídos. E talvez alguns dos que estejam em prisões também tenham caído aqui junto com ele. Isso nós não sabemos, porque a Bíblia não deixa claro. Mas o que dá para entender é que esse dragão é Satanás, que trouxe com ele a terça parte dos anjos, que se tornaram demônios, porque se tornaram anjos caídos. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. A intenção de Satanás era não permitir que Jesus viesse a este mundo e não permitir que Jesus morresse na cruz. Muitas pessoas falam, e até eu tenho pregações falando a respeito daquela superstição evangélica que quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez festa e tudo mais. Não, isso não aconteceu, porque o diabo sabia que quando Jesus morresse ele seria derrotado. Mas o diabo ele fez o possível para impedir de Jesus chegar à cruz.
ele usou lá Herodes tentando matar os pequeninos para que matasse Jesus também, ainda pequeno. Ele tentou Jesus no deserto para tentar fazer com que Jesus desistisse tudo isso mostra a glória do mundo, diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, para que Jesus não precisasse chegar à cruz, e a Bíblia diz que ele voltaria em tempo oportuno. Alguns dizem que quando os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus, o objetivo é que ele morresse ali com os espinhos, que cravassem aí no seu cérebro, estourasse alguma veia, alguma coisa, e ele morresse antes de chegar à cruz, porque o diabo queria evitar Jesus passar por aquele momento onde ele sofreria toda a ira de Deus e traria a redenção para a humanidade. Então é isso que está querendo dizer o texto. Que ele parou diante da mulher para devorar seu filho. A intenção dele era impedir que Jesus chegasse até a cruz, porque a hora que Jesus padecesse a ira de Deus lá e dissesse tudo está consumado, tudo estava perdido para o diabo, como nós veremos mais para frente aqui. Todavia nasceu um filho homem que há de reinar sobre as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para junto do seu trono. Então aqui ele já resume completamente a obra de Cristo. Jesus nasceu e veio para reinar, e já foi arrebatado para junto de Deus. Ele já faz um resumo, ele não dá detalhes aqui da vida de Cristo, mas sabemos isso, ele foi arrebatado. A Bíblia diz lá em Salmos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória, esse foi o momento que Jesus entrou lá no céu, o momento que ele venceu. E aqui João dá um resumo bem rápido, que ele nasceu para reger sobre as nações, e ele foi arrebatado para junto de Deus, mostrando aí a sua completa vitória na cruz, a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o diabo, e mostrando que ele reina eternamente. A mulher fugiu, versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para ali sustentar pelo período de 1260 dias. Esse período, eu falo aqui praticamente todos os vídeos, mas vale lembrar que esses números, eles não são números literais, eles são números simbólicos, determinando ali que há um tempo. No caso aqui, Israel deu à luz a Jesus, Jesus venceu, o diabo tentou de todas as maneiras impedir Jesus de chegar ali no seu sacrifício, mas Jesus chegou, venceu e foi arrebatado para o céu. Então, Israel vai estar num lugar protegido por Deus, o povo de Deus, por um período de tempo. Existe uma linha muito forte de raciocínio no meio evangélico, chamada dispensacionalista, que crê que Deus vai restaurar Israel como nação e todas as promessas para Israel vão se cumprir literalmente. Eu, particularmente, não creio nisso, sempre falo isso. Eu creio sim que muitos israelenses vão ser salvos, mas eu creio que Deus tem um povo na terra, que é uma igreja completa de judeus e de gentios, como eu preguei aqui a semana passada quando eu falei das duas testemunhas. Não que Deus tenha dois povos, mas enfim, o povo judeu, o povo israelense está lá sendo protegido por Deus. E a Bíblia diz que muitos deles ainda serão salvos. E a Bíblia diz que se a rejeição de Israel rejeitar a Deus, rejeitar a Cristo, trouxe salvação para os gentios, que dirá sua reconciliação, senão vida entre os mortos. É bem profundo e é bastante coisa aí para a gente estudar, mas vamos caminhar aqui no texto de Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus exércitos e o seu exército de anjos lutavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos revidavam. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente que é chamada Diabo e Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra. Então aqui ele está mostrando que
Satanás ele foi expulso do céu. Talvez esse texto aqui ele não esteja mostrando uma batalha literal. Apenas João descrevendo aqui, ou Deus falando com João, mostrando de uma maneira que desse para a gente entender. No livro de Jó nós vemos que o diabo ele chegava até o trono de Deus. A Bíblia vai dizer, quando os anjos se apresentaram, apresentou também Satanás para acusar Jó. Mas aqui, no momento que Cristo é morto, no momento que Cristo vence o pecado, que ele sofre a ira de Deus, ali Satanás ele é completamente derrotado. E ele já não tem mais acesso à presença de Deus. É isso que está dizendo, ele foi expulso do céu. Ele foi completamente vencido. Não há razão para nós dizermos que Miguel é Jesus, embora muita gente diga, mas não há um sentido bíblico para a gente dizer isso. Mas o que nós podemos dizer é que esse texto está mostrando a derrota de Satanás. Ele está mostrando que a partir deste momento, Satanás não tem mais acesso ao céu, não tem mais acesso ao trono de Deus, e ele foi vencido completamente ali por Cristo. O diabo, aquela serpente poderosa que enganava, agora ele foi vencido. Agora ele não pode mais impedir as pessoas de ir até Cristo, ele não pode mais chegar à presença de Deus. Às vezes, quando eu lia esse texto, eu achava que essa batalha aconteceu lá na eternidade, lá antes da fundação do mundo, quando ele caiu, como descreve Ezequiel 28 e Isaías 14. Mas na verdade não, essa batalha aqui, essa derrota dele, aconteceu no momento em que Cristo ofereceu seu sacrifício para Deus. No momento que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ali Satanás foi completamente vencido. A Bíblia nos diz isso em Colossenses 2,15, que Jesus triunfou dos principados e das potestades, os expôs à vergonha, os expôs ao desprezo. Então ele foi excluído, não se achou lugar para ele no céu, ele foi completamente derrotado, não tem mais acesso à presença de Deus e está completamente vencido. Então, versículo 10, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos denuncia dia e noite na presença de Deus. Aqui é o que eu falei, foi expulso o acusador. Ele chegou lá para acusar Jó, mas agora ele não pode mais chegar lá para acusar ninguém. Ele já foi vencido. Nós temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele não, ele já é um inimigo completamente vencido, completamente derrotado. Por isso, gente, não vamos colocar o diabo num pedestal. Não vamos dar a ele um poder que ele não tem. Eu lembro de livros de batalha espiritual que eu lia que dizia, olha, eu vi demônios poderosos. Demônios poderosos não existe. Poderoso é o nome de Jesus, ele foi aqui derrotado. O único poder que o diabo tem sobre a tua vida é o poder que você dá a ele através do seu pecado e da sua rebeldia diante de Deus. Caso contrário, ele foi completamente derrotado. E essa voz aqui, ela está proclamando, ela está comemorando, anunciando. Isso é um fato importante. Ele foi vencido. Eles venceram, versículo 11, por causa do sangue do Cordeiro e também por intermédio da palavra do seu testemunho, do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte não amaram a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que nele habitais. Então aqui está falando, olha aqui, as pessoas venceram, nós que vencemos Satanás, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus é que nos dá acesso ao trono de Deus, o sacrifício dele, a obra redentora dele. Não é o meu coração quebrantado, não é que eu sou uma boa pessoa, não é que eu sou um amorzinho de gente, eu ou você. Não, vencemos pelo sangue, vencemos por causa da obra de Cristo por nós, que nos abriu acesso à presença de Deus. E também vencemos pelo testemunho. Aí sim, porque daí aqueles que se submetem a Cristo. Cristo fez o sacrifício perfeito. E aqueles que se rendem a Ele, que se rendem, que aceitam o seu sacrifício. Eu acho que aceitar o sacrifício não é a palavra correta, porque não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita em tua presença.
Eu acho até engraçado as pessoas falar, vamos aceitar Jesus, mas o Deus eterno, todo-poderoso, eu vou aceitar Ele? Não, eu tenho que clamar para que Ele me aceite. E aqui está dizendo, e pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que deram, que mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Não é isso que Jesus diz? Se alguém quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que quiser amar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. É isso que ele está dizendo. Não amaram sua vida até a morte, deram testemunho, aquelas pessoas que se entregaram a Cristo, receberam o perdão dos seus pecados e agora vivem para Ele. E mesmo em face com a morte, não amam a própria vida, porque as suas vidas já estão nas mãos de Deus. E Deus é tudo para eles. Assim celebrai, ó céus, e vós que neles habitai. Houve uma celebração aí, o sacrifício de Cristo trouxe vitória contra o diabo, salvação. Entretanto, ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, ou desceu com muita ira, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta. Então, depois daquela derrota, Satanás não tem mais acesso ao céu, agora ele vem para a terra. Quer dizer, a sua atuação já era aqui na terra, né, contra as pessoas, mas eu digo assim, agora ele entende que o seu tempo é chegado, existe um tempo determinado por Deus agora, onde vai ter o final de todas as coisas e onde vai ter o juízo de todas as coisas, e Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Então o diabo, sabendo disso, agora ele vai e concentra todas as suas forças aqui na terra, para afastar as pessoas do caminho de Deus, para levar as pessoas para o inferno. Ele sabe que falta pouco tempo para ele, que ele tem pouco tempo, então ele está jogando as suas últimas cartadas. É igual aquele jogador de futebol quando falta 5 minutos para terminar o jogo, uma final, e ele está perdendo. Ele vai com tudo. É assim que foi ele. Ele desceu com grande raiva, sabendo que falta pouco. Versículo 13. Quando o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz ao menino. Então foram entregues às mulheres uma asa de grande águia, a fim de que pudesse voar para o local que havia sido planejado no deserto, onde seria sustentado por um período de tempo. Tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar a água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a sua boca e devorou o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Então aqui nós vemos o quê? Que depois que Israel deu à luz a Jesus, o diabo está concentrado em fazer a sua obra de perdição aqui na terra. Ele foi contra a mulher, ele foi contra Israel, ao meu ver aqui. Não está falando da igreja ainda, contra Israel, para tentar se vingar, para tentar destruir. E nós sabemos quantas coisas aconteceram, a destruição de Jerusalém no ano 70, que o próprio Jesus já havia profetizado, o holocausto judeu. Sabemos que é uma nação dura de coração, que não recebe Jesus até hoje. Tudo isso mostrando o que ele fez, mas que de uma forma gloriosa, Deus tem protegido aquela nação e segurado um remanescente naquela nação, de uma forma maravilhosa. Eu não sou dispensacionalista, eu não sou aquele cara que ama Israel, que anda com a bandeira de Israel, que anda com o kippá, com nada disso. Mas eu acho lindo a maneira que Deus trabalhou naquela nação, porque eles têm uma tradição oral que vai passando de pai para filho, do temor de Deus, ainda que não creem, a maioria deles não creem em Jesus, mas pelo menos o Antigo Testamento seguem, até mesmo a culinária vai passando de um para o outro, e tantos anos que eles foram dispersos no ano 70 depois de Cristo, perdão, e voltaram para lá em 1948, se eu não me engano, e mesmo assim não perderam a sua cultura, não perderam a sua religião e tudo mais, porque Deus sempre preservou ali um remanescente. E versículo 17.
Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e os que são fiéis ao testemunho de Jesus. Agora sim está falando da igreja. Agora sim, ele se irou contra a mulher. Ele não pôde impedir Jesus, ele não pôde destruir Israel. Então ele se irou contra a mulher. E agora ele veio fazer guerra contra o restante da sua descendência. Contra os que mantêm o fiel. Contra a sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e os que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Essa sim é a igreja. Porque Israel, na sua grande maioria, podem até ser fiéis aos mandamentos, mas não têm o testemunho de Jesus, ainda que alguns tenham. Mas a igreja, sim, obedece os mandamentos e são fiéis aos mandamentos e ao testemunho de Jesus. Então agora ele vai mover guerra contra quem? Ele vai mover guerra contra a igreja. E ele tem feito isso de uma maneira muito astuta nos últimos dias, ele tem feito isso de uma maneira muito violenta. Satanás ele tem destruído, eu não tenho muito tempo para falar porque o vídeo não pode ficar muito longo, mas ele tem tido muito êxito em destruir a igreja de dentro para fora, levantando falsos mestres, levantando um falso ensinamento, levantando um falso evangelho, levantando uma igreja que é presa a emocionalismo, a sentimentos, mas é vazia da palavra, levantando uma igreja que se move por aquilo que ouve, não por aquilo que leu, levantando um mundo de gente, olha, um mundaréu de gente mesmo, que pega um texto isolado da Bíblia e diz ter uma revelação e cria uma heresia em cima disso, porque não analisa aquilo que a Bíblia está dizendo. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por muitos anos eu fui nos montes, eu orei e jejuei buscando o poder de Deus. Só que eu percebi que se você busca o poder de Deus, mas se você não tem as Escrituras, você perde. E o diabo ele ensina falsas doutrinas, ele ensina falsos dons, e ele tem se movido contra a igreja de todas as maneiras. Por séculos ele atacou a igreja do lado de fora, levantando o Estado, levantando governos, levantando perseguições externas. Ele teve um certo êxito, mas não teve muito, porque quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Jesus comparou seu povo ao fermento, que cresce na pressão e no calor. Mas agora, ele tem trabalhado nesses dias para destruir a igreja de dentro para fora, através de falsos ensinos, através de falsos profetas, através de mau testemunho. E eu atrevo a me dizer que muitas das pessoas que ocupam os púlpitos das igrejas dos nossos dias hoje, muitos daqueles que têm pregado o Evangelho, eles estão aliançados com o diabo. Talvez até de maneira sem saber, mas têm feito uma obra das trevas, porque tem levado a igreja ao pecado, tem levado a igreja ao engano, tem levado a igreja a endurecer seu coração. Tudo isso tem mostrado como ele tem trabalhado para destruir a igreja. Só que como nós vamos ver nos capítulos seguintes, ele já foi derrotado por Cristo e ele será derrotado novamente no juízo final, na batalha do Armagedon, quando o Senhor vai o lançar no lago de fogo e de enxofre. E aqueles que são os seus seguidores também serão derrotados com ele. E versículo 18: assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Isso daqui ele nos dá uma introdução, vamos dizer assim, para os capítulos seguintes, onde a gente vai ver sobre a besta que vem do mar, a besta que se levanta da terra. E vamos ver que o diabo ele está envolvido em tudo isso. Então, gente, é sério esta situação, porque está mostrando toda a obra das trevas aqui no final, e toda a obra de Satanás, e toda a guerra dele contra o povo de Deus, e todo o trabalho dele para levar as pessoas para longe de Deus e para se perderem. Mas nós precisamos lembrar que tudo começou quando um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tudo começou ali, ele foi derrotado lá através de Cristo. E ele será derrotado novamente. A questão é, de que lado nós vamos nos posicionar? Do lado do menino?
quando diz lá no começo do capítulo que a mulher deu à luz a um filho de varão que há de reger todas as gentes com cetro de ferro e ele foi arrebatado para Deus, nós estamos se posicionados do lado de Cristo ou estamos nos posicionando do lado do dragão? É lindo falarmos que estamos posicionados do lado de Cristo, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso posicionamento, a nossa mente, o nosso coração, realmente está do lado de Cristo ou estamos seguindo o curso do príncipe deste mundo, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho? Nós somos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e somos fiéis ao testemunho de Jesus? Fica a dica aí para a gente pensar. Se Deus falou com você nesse vídeo aí, foi bom para você, curte, comenta e compartilhe. Inscreva no meu canal, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus e até o próximo vídeo.